É muito normal você pagar R$ 150 em uma passagem aérea e o seu coleguinha do lado pagar 1.500. E claro que existe uma explicação para isso. Eu vou te contar no vídeo de hoje. Editor, que sou eu mesmo, aquela vinheta. Talvez seja novidade para você, mas em resumo, o preço varia conforme o avião vai lotando. Ou raramente, mas pode acontecer, justamente por ele estar vazio. Existe um negócio chamado Yield Management e é um moderno sistema que gerencia o preço das passagens automaticamente. Salvo algumas exceções quando a companhia aérea quer fazer as suas promoções. Afinal de contas, estamos no século XXI. Não se sabe ao certo quantos assentos são vendidos por tarifa, porque cada empresa trabalha diferente. Mas, por exemplo, existe uma tarifa que vai vender passagens a R$100. Normalmente são os primeiros assentos do voo. Depois que vender esses 10 assentos a R$100, outros próximos 10 assentos, por exemplo, vão custar a ele R$120. E assim até chegar aos últimos 10 assentos a R$1.500. Gente, isso é uma suposição, beleza? E sim, tem muitos passageiros que acabam pagando os valores mais altos por uma série de fatores, como por exemplo, comprar de última hora ou ali um passageiro executivo que precisa viajar também de última hora no caso. Existem alguns assentos destinados a esses viajantes de negócios e, por exemplo, upgrades de milhagens e até os passageiros de última hora mesmo, aquele que precisa viajar numa emergência, que não é o executivo. E sim, a companhia aérea sabe disso e sempre vai ter alguns assentos reservados para esses tipos de passageiros. Se você comprou antes, normalmente vai pagar um preço mais barato. Quase sempre. Não funciona sempre assim não. E você sabia que onde existe trânsito nos aeroportos, é sim um pouco mais caro para decolar? Sabe por quê? Porque o avião vai ficar parado e as companhias aéreas sabem disso. Por exemplo, horário de rush em Congonhas ou Guarulhos, onde tem muitos aviões para decolar, ficam na fila, gastam mais combustível, as companhias aéreas sabem disso, por isso pode dar uma olhadinha. Os preços nesses horários são sim um pouquinho mais altos para compensar essa queima de combustível, que é um dos principais fatores para se formar um preço de passagem aérea. Claro que as companhias aéreas tentam sempre vender pelo maior preço possível, mas nem sempre isso vai acontecer. Afinal de contas, elas também não são instituições de caridade que vão sair vendendo passagens aí a R$10. Mas, como eu falei, nem sempre é possível. E esse sistema indica um número de assentos que podem ser não vendidos. A companhia aérea pode ir lá e baixar o preço, como eu falei antes. No Brasil é muito difícil baixar esse preço na última hora, pois não compensa para a companhia aérea vender muito barato, devido aos altos impostos pagos para o governo brasileiro, para os aeroportos, entre outros. Por exemplo, essas tarifas oferecem o mesmo serviço, ou seja, o cara que sentou do seu lado, ele vai pagar mais, mas ele vai receber o mesmo, ou seja, ele vai receber a mesma bolachinha salgada lá, o mesmo amendoim. Mas o valor que ele pagou pode oferecer mais benefícios para ele. Benefícios tipo assim, ó, ele pode alterar uma passagem sem custo, ele pode ter direito à marcação de assentos, ele pode ter direito a levar 2 bagagens. Isso depende de cada companhia aérea e da classe tarifária. Nem sempre acontece, deu para entender? Às vezes ele paga 5 vezes a mais que você e não tem esses benefícios. É tudo uma questão de a hora que está comprando a passagem. Essa é a forma que as companhias aéreas ganham dinheiro. Elas não têm lucro das passagens mais baratas e elas são uma forma de fidelizar o cliente, fazer marketing, toda aquela história lá. Ou você acha que uma passagem de R$100 entre São Paulo e Curitiba tem lucro para a companhia aérea? Não, pois desse valor, 35 já fica para o aeroporto, ou seja, que a taxa de embarque. Pode ser que ela seja um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Fora os impostos que incidem sobre o valor, que são muitos impostos. Os passageiros que dão lucro para as companhias aéreas são justamente aqueles que pagam mais caro, que compram assentos, que compram bagagens, que compram outros serviços. Vamos a um exemplo, um 737-800 doméstico da Gol, que tem 186 lugares, e eu encontrei algumas tarifas, por exemplo, do voo entre Guarulhos e Confins. Encontrei esses valores que estão aparecendo aí na tela para vocês, e sem comprar assentos, bagagens ou outros serviços e nem mudar a classe tarifária, ou seja, o valor mais barato que você vai conseguir comprar naquela data que você está pesquisando lá.
E o valor mais barato foi para datas mais longas e o valor mais caro para datas mais próximas. Até aí nenhuma surpresa, na verdade. Como não se sabe ao certo quantos assentos são vendidos a cada preço, vamos supor ali que 10 assentos custem R$ 121, um total de R$ 1.212, tirando a taxa de embarque dali R$ 862 para a companhia. Isso não é o lucro da companhia, eu já comento sobre isso também. Um passageiro, por exemplo, que paga R$ 1.001, que tem nessa tarifa aí, já dá à companhia R$ 966, tirando a taxa de embarque, mas sem tirar aquele monte de impostos. Aí o que você acha que vale mais para a companhia? Vender uma passagem a 1.001 ou vender um monte de passagem a 121? É óbvio. Você acha que isso é uma sacanagem da empresa, que ela não deveria fazer isso, que é uma sujeira, que não sei o quê, que tá caro? Agora você imagina se a empresa aérea fosse colocar o avião inteiro a R$ 121. Daria ali uma conta de padaria R$ 16 mil. Fazendo a seguinte divisão de tarifas, lembrando que é uma suposição, eu fiz a seguinte divisão aí, ó. Eu coloquei as tarifas e coloquei, por exemplo, a mais baixa, 10 assentos, e as outras tarifas aí, mais ou menos 25 assentos por tarifa. Não é assim que está dividido, mas é só para ter uma suposição. Aí você confere os valores, já descontado a taxa de embarque, de quanto que seria o lucro entre aspas, na verdade, que a gente sabe que não é lucro, de cada tarifa. O que nos daria um valor obtido no voo entre Guarulhos e Confins, R$ 89.891. Você vai pensar que a companhia agora é multimilionária, aquela coisa toda. Não. Os impostos do governo chegam a 36%, tá? Ou seja, já coloca esse valor para 57 mil. Nossa, mas ainda é muita coisa? Ah, é? Então vamos lá. Só por baixo. Salários, os serviços terceirizados, as taxas de aeroportos. Olha quanto processo tem contra a companhia aérea. Olha o quanto problema existe. Problema não, quantas taxas, quantos gastos tem para uma companhia aérea. É um valor muito difícil de calcular, só mesmo ali o pessoal que trabalha dentro da companhia aérea sabe mais ou menos ali quanto tem de lucro para cada voo. Se bobear, acho que nem eles sabem, na verdade. E quem entende o mínimo de aviação sabe que a empresa aérea não é todo esse sonho aí. Como eu falei, os números mudam conforme datas, destinos, horários, se tem uma concorrência, é uma infinidade, na verdade, de variáveis. Agora vamos dar uma olhadinha em um voo da Emirates entre São Paulo e Dubai. Você pode ver nas imagens aí que você consegue pagar numa econômica R$ 2.146, numa executiva R$ 9.578 e numa primeira classe R$ 24.205. Lembrando, gente, isso é só voo de ida, tá? Esses valores que eu citei são voos de ida, one way, sem volta. E você acha que todo mundo vai pagar uma econômica para Dubai? Não. Pegando o esquema de assentos do avião dividido em 3 classes, que é o A380 no caso, dá entre 517 e 489 passageiros. Existem aí duas configurações para o 380 da Emirates. Eu vou usar a que tem menos passageiros, de 489 no total. Temos lá 399 na econômica, 76 na executiva e 23 na primeira classe. Se todos os bilhetes fossem vendidos no mesmo valor, algo que não acontece, eu acabei de falar isso no vídeo, teríamos ali, sem a taxa de embarque, um lucro ali aproximado de R$ 830 mil na classe econômica, 722 na classe executiva, 554 mil na primeira classe. Eu vou falar 1000 vezes porque tem gente que não vai entender o negócio, é uma suposição, tá? Pois os aviões nem vão sempre sair lotados e nem sempre vão ser só passageiros de São Paulo para Dubai. Na verdade, nunca vai acontecer só isso. Por exemplo, um passageiro que sai de São Paulo, ele faz uma conexão Dubai, vai para Tailândia, sei lá, ele vai para o Líbano, ele vai para Israel, ele vai fazer outras conexões. O destino dele não é sempre Dubai, tá? Considerando o A380 com 400 passageiros na econômica, o lucro, que nem eu falei entre aspas, é praticamente o mesmo de ter 76 na executiva. Se, digamos assim, fosse só lucro esse voo, descontando a taxa de embarque, seriam mais de 2,1 milhões de reais para Emirates. Imagina um voozinho render 2,1 milhões de reais para Emirates. Mas só para você ter uma ideia aí, só para o 380 pousar aí, considerando muito o peso dele, ele vai gastar ali uns 10 a 12 mil reais de taxas no aeroporto.
10 a 12 mil reais de taxas. Não estou falando nem taxa de embarque, tá? Só para pousar, usar o aeroporto e pegar e ir embora. Só isso. A principal razão dos preços serem dinâmicos assim é que a companhia precisa ter lucro. Como eu falei, ela não é uma instituição de caridade. Assim como qualquer empresa, seja, sei lá, da bala Frigels que você come aí, ou uma passagem de primeira classe na Emirates, todas as companhias precisam ter lucros. E, antigamente, os preços eram determinados pelo governo, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, tá? A diferença é que lá nos Estados Unidos a coisa ficou mais liberada, quer dizer, totalmente liberada nos anos 70. Aqui no Brasil foi só em 2001, presta atenção que eu falei, 2001. Em 89 já tinha uma certa liberação, não era o governo mais que colocava o valor nas tarifas, mas ainda controlava o limite mínimo e o máximo que poderia ter. Deu para entender, né? Mas e aí, você entendeu como é que funcionam os preços de uma companhia aérea? Você tem alguma dúvida? É simples, ela precisa ter lucro, então ela não tem como vender o avião a R$100. Se ela vender o avião ali a uma média de 400, 450 reais, aí ela começa a ter lucro. O ticket médio no Brasil é mais ou menos R$370. O que é ticket médio? Você pega todas as passagens aéreas no Brasil e divide pelo valor do número de passageiros. Ou seja, tem passagens que vão custar 80, 90, 100, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Existe passagem de todos os preços. É mais ou menos por aí como é que funciona uma tarifa aérea. É simples, na verdade, né? Infelizmente, como eu falei, não tem como saber ao certo quanto uma companhia aérea fatura por voo. O que se sabe não é muito. E a certeza que quem dá lucro são os passageiros que pagam mais caro. Agora, se você acha caro, por exemplo, pagar R$150 numa ponte aérea, ou R$400 para você sair de São Paulo, ir lá para Belém, ir lá para Manaus e Nordeste, isso tanto faz se for só ida ou ir de volta, olha, o problema não é da companhia aérea em si, mas sim que é dos impostos que incidem sobre ela, especialmente aqui no Brasil. E infelizmente eu tenho que falar, o problema também é o seu bolso. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Agora, se você não gostou, eu nem sei porque você está assistindo ainda até agora. Um forte abraço e muitos dólares no seu bolso, na sua carteira, porque talvez eles sejam muito úteis para você comprar uma First Class da Emirates. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria uma Emirates. E você, viajaria de First Class? Aquele abraço, até o próximo vídeo.